Muito se tem falado no contexto do Brasil de hoje sobre a adoração a Deus. Jesus nos falou que era necessário que os seus adoradores o adorassem em espírito e em verdade. Então, algumas pessoas hoje ensinando sobre a adoração a Deus, eles confundem esse texto de Jesus com aquilo que eles chamam a essência da adoração. Eles ensinam que o que importa na adoração a Deus é a essência da adoração e não a forma como se adora a Deus. Por que isso geralmente é ensinado? Porque há inúmeras práticas de adoração em nosso contexto brasileiro que são absolutamente esdrúxulas, estranhas, exóticas, dadas a emocionalismo, a sensacionalismo, formas de adoração que priorizam a atenção do ser humano, como se fosse um tipo de marketing litúrgico. E tudo isso faz com que as pessoas terminem relativizando a forma da adoração e elas começam a falar que o que importa é apenas a essência da adoração. A forma é alguma coisa relativa, cada um faz do seu jeito, da forma como aprendeu, mas não é bem assim. A Igreja Ortodoxa, ela só admite uma forma de adoração, não porque ela queira competir com as demais igrejas, ou ensinar que a sua forma de adoração é melhor ou mais correta do que as demais formas de adoração que estão aí brilhando no mercado religioso. Pois bem, a Igreja Ortodoxa ensina que há uma única forma de adoração, porque Deus, aquele que é adorado, a instituiu. Deus instituiu, estabeleceu a forma de adoração, a forma como Ele quer ser adorado. Deus não deixou isso à la volonté, à vontade do homem. Pelo contrário, Deus, Ele, ao ensinar ao homem sobre a adoração, Ele foi explícito, claro e específico a respeito da forma com a qual Ele quer ser adorado. E é então que eu gostaria de falar para você hoje de pelo menos 4 elementos que constituem, que formam essa maneira como Deus quer ser adorado. 4 elementos da forma verdadeira de adoração ao Deus verdadeiro. O primeiro elemento é, desde o Éden, Deus estabeleceu que o altar é um elemento que Ele quer na adoração. Portanto, não pode haver qualquer forma de adoração que exclua o altar. Isso aconteceu no Éden. Então, logo o homem foi expulso do paraíso. A proposta era que Caim e Abel adorassem a Deus. E tanto na adoração de Caim como na adoração de Abel, o altar estava incluso. Porque eles aprenderam isso de seus pais, Adão e Eva, que por sua vez aprenderam isso do próprio Deus. Deus estabeleceu o altar como forma de sua santa adoração. E por que Deus assim o fez? Porque diz o Novo Testamento que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, foi morto antes da fundação do mundo. E também diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. O que significa isso? É que
a morte de Cristo sobre o altar foi planejada por Deus antes mesmo de o mundo ser criado. E aos olhos do Pai, o seu Filho foi morto para o bem do universo, para a salvação do mundo. Tão logo o mundo foi criado, diz a Escritura Sagrada, que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. O que significa isso? Que Deus convidou Adão e Eva para participarem desse sacrifício sobre o altar que ele instituiu naquele jardim bendito, o paraíso. Então, logo eles foram expulsos do paraíso, Deus agora testa a fidelidade dos seus dois filhos, Caim e Abel. E ambos haviam aprendido de seus pais que a forma de adoração que Deus exige, a forma como Deus quer ser adorado, inclui o altar. Você pode perceber ali pelo texto do livro de Gênesis que a intenção de Caim foi maléfica, foi má. E por isso o seu sacrifício sobre o altar foi reprovado por Deus. E a intenção de Abel foi boa, porque ele se submeteu àquilo que recebera de seus pais e adorou a Deus com o sacrifício de um cordeiro sobre o altar. E assim, antes da fundação do mundo e desde a fundação do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, foi sacrificado sobre um altar. O altar é parte integrante da adoração a Deus. É um dos elementos da forma de adoração que Deus requer. E por aí você já deve ter percebido qual é o segundo elemento da forma de adoração que Deus estabeleceu. O sacrifício sobre o altar. Se Deus estabeleceu o altar, exatamente foi para que nele ou sobre ele fosse realizado o sacrifício. Por isso, não pode haver, em hipótese alguma, em qualquer forma de adoração inventada pelos homens, criada na base de muita criatividade, não pode haver em qualquer forma de adoração uma forma em que se exclua o altar e o sacrifício sobre o altar. Foi Deus que estabeleceu isso. É bem verdade que na antiga aliança, durante aquele período do Velho Testamento, cordeirinhos eram mortos sobre o altar como sacrifício. E isso significava que um dia o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, seria sacrificado sobre o altar. Seria o sacrifício do altar. E é precisamente por isso que na plenitude dos tempos Jesus Cristo veio ao mundo e morreu sobre a cruz. E dizem os santos apóstolos mais tarde, mais especificamente o santo apóstolo Paulo, escrevendo a sua epístola aos Hebreus, ali se diz que o Cordeiro foi morto e adentrou o santuário celeste. Portanto, o Novo Testamento, os santos apóstolos, São Paulo especificamente, interpretam o sacrifício de Cristo sobre a cruz do Calvário, lá no Monte das Oliveiras, não apenas como um evento histórico, situado no tempo, no espaço, naquele ano específico, naquela cidade específica, Jerusalém, mas o Novo Testamento interpreta que aquele sacrifício foi oferecido a Deus no santuário celeste. E assim, pelo Espírito eterno, o Espírito Santo, esse sacrifício do Cordeiro foi oferecido ao Pai no santuário celeste. Exatamente por isso, muitos anos antes
Deus, ao instituir a forma de adoração como ele quer ser adorado, ele ordenou que Moisés construísse o tabernáculo. E ali toda a construção deveria ser uma espécie de maquete, modelo do santuário celeste. É por isso que Deus disse a Moisés: faze tudo conforme o modelo que vistes sobre o monte. Ou seja, quando Moisés subiu ao monte Sinai, ele viu o santuário celeste, que serviria como modelo para que ele pudesse construir o santuário terrestre, o tabernáculo. E ao fazer isso, Moisés não fez conforme queria. Deus deu instruções específicas, ordenando toda a forma da adoração ali no santuário, para que Moisés construísse tudo conforme o desejo de Deus, a vontade de Deus. Vejam que Deus não relativizou, não deixou como opcional a forma de adoração. Ao contrário, Deus deixou isso como uma ordem, não é uma opção. A forma de adoração não é uma opção. É uma ordem divina. E especificamente sobre a adoração do tabernáculo, eu gostaria de dizer que ali Deus instituiu mais dois elementos. Deus estabeleceu mais dois elementos da forma de adoração com a qual ele quer ser adorado. O primeiro deles foi os santos ícones, ou seja, as imagens que deveriam ser esculpidas e pintadas ali no tabernáculo como parte da adoração. Deus ordenou que essas imagens fossem esculpidas e pintadas e colocadas no lugar em que ele deveria ser adorado. Por isso, esse é o terceiro elemento da forma de adoração estabelecida por Deus. Deus não admite ser adorado sem imagens. Deus sabe que o ser humano depende do sentido da visão. Deus sabe que o ser humano depende dos sentidos do corpo. E por isso ele ordenou, por exemplo, que houvesse incenso. Fazia parte da adoração, fazia parte da forma de adoração, o incenso. O incenso atenderia à função de o olfato humano participar da adoração a Deus. As imagens, os ícones, que Deus ordenou que fosse pintado no tabernáculo, fossem pintadas no tabernáculo, atenderiam à função de que a visão humana participasse da adoração a Deus. Deus criou o mundo material, criou os nossos sentidos, e ele não excluiu nada de material, e ele não excluiu os nossos sentidos da sua santa adoração. Por isso, o terceiro elemento da forma de adoração estabelecida por Deus são os ícones. E com eles, tudo aquilo que fazia parte do tabernáculo. Deus não colocou isso como opção, mas como ordem. E assim eu gostaria de ir mostrando a você que a forma de adoração estabelecida por Deus possui elementos que não podem ser negociados, não podem ser descartados, não podem ser algo opcional. Esses elementos foram ordenados por Deus. E é preciso que esses elementos estejam presentes na adoração a Deus. O quarto elemento que compõe a forma de adoração que Deus estabeleceu são as vestes dos sacerdotes. Deus estabeleceu que o sacerdote, ao celebrar o sacrifício sobre o altar,
Ele não estaria apenas rodeado de ícones. Ele não apenas usaria o incenso, mas ele estaria vestido com os paramentos, ou seja, aquelas vestes litúrgicas que deveriam ser confeccionadas conforme Deus ordenou. Até o modo como aquelas vestes deveriam ser confeccionadas, foi estabelecido por Deus. E é interessante então que Deus estabeleceu aquelas vestes exatamente para cobrir o pecado dos sacerdotes. Ou seja, ninguém pode comparecer diante de Deus em pecado, mas todo sacerdote é um pecador. E por isso ele necessita das vestes, para que as vestes cubram os seus pecados. Mais ainda, os demônios, as hostes espirituais da maldade, tentam atrapalhar a adoração a Deus. E eles se aproveitam dos nossos pecados, também dos pecados dos sacerdotes. Precisamente por isso, as vestes litúrgicas, os paramentos, as vestes com as quais o sacerdote se paramenta para celebrar o sacrifício sobre o altar de Deus, elas não apenas cobrem os pecados do sacerdote, mas elas protegem o sacerdote contra as investidas dos seres malignos que querem se valer dos pecados dos homens para atrapalhar a adoração a Deus. De maneira que nenhum sacerdote pode comparecer diante de Deus sem essas vestes. Razão por quê? Esse é o quarto elemento da forma de adoração com a qual Deus quer ser adorado. Esses 4 elementos não são realidades opcionais, relativas. São realidades absolutas, reveladas por Deus na sua santa palavra, como ordem para todas as gerações. De maneira que Deus jamais pegará as suas ordens, fará uma bolinha de papel, amassará e jogará no lixo. As ordens divinas percorrem as gerações. São válidas pelos séculos dos séculos. E por isso, as ordens que Deus deu para que a forma de adoração que Ele estabeleceu fosse mantida e preservada pela igreja, não pode ser tratada de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer modo. Muito menos alguém pode sair com a alternativa de falar em uma adoração que é apenas em essência, mas cuja forma pode ser feita conforme é mais interessante, conforme seja mais lucrativo, ou seja lá o que for. Por isso, meus queridos, conversar sobre a forma de adoração não é alguma coisa que a gente possa dispensar. Ao contrário, é preciso enfrentar a realidade da adoração a Deus e obedecer à forma com que Deus estabeleceu a sua santa adoração.